Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer aqui uma breve oração para a gente conversar um pouco aqui o que Deus tem a falar aos nossos corações nessa madrugada, tá bom? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco e nos guarde, nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, para glorificar e exaltar o Teu nome, porque assim nós somos felizes e que esse dia seja um dia abençoado, maravilhoso, cheio da graça e do poder, e que o Senhor nos ajude e nos conduza para a vitória, para a transformação e a libertação e a vida eterna, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, aleluia, amém, meus irmãos. Meus irmãos, essa noite, esse dia que passou, alguns amigos perguntando algumas coisas referente a algumas condutas de alguns pastores, algumas coisas que está acontecendo aí no mundo gospel, e as ovelhas ficam berrando, né? Pastor, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu não quero me prender a isso, porque esse canal ele não foi feito para isso, tá certo? Eu posso dar até uma opinião particular no WhatsApp, por um e-mail, assim, a gente conversar, bater um papo, mas aqui no canal eu vou tratar apenas as coisas que diz respeito à palavra de Deus. E eu vou passar como evitar essas coisas. Porque é mista que vem os escândalos, né? Os escândalos vão vir, tá entendendo? Os escândalos vão vir. Mas eu tenho que me desviar dos escândalos. Então, é inevitável, Jesus falou. Então, é muito escândalo, né? Então, não vou citar nomes aqui, tá viralizando a situação de um pastor aí de quarta geração, que falou umas coisas e pessoas caíram em cima, mas para degrenir a imagem da igreja, para escorraçar o nome do Senhor Jesus. Mas eu pergunto, o que é que a igreja tem a ver com isso? Se a pessoa se desviou do caminho que era para se desviar, o que é que Jesus tem a ver com isso? Se a pessoa deixou de pregar o que é para pregar, tá? Começa a pregar fábula, começa a pregar história, começa a inventar o que pregar. O que Jesus tem a ver com isso? Então, o que foi que Jesus me falou? Fala para o povo como evitar isso aí. Então, eu vou ler com vocês aqui, né, o que é que Deus ele quer. Né? Abra aí Apocalipse 14. Apocalipse 14. (14:12). Diz aqui a palavra de Deus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Quer dizer, que esses aqui foram os que foram mortos nas mãos do anticristo. Mas olha o que é que Deus fala. Aqui nos sinais da revelação. O que ele está interessado? Em pessoas que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Quer dizer, qual foi a vontade de Deus? Deus mandou Jesus Cristo vir para este mundo, para morrer pelo mundo, pregar o Evangelho, tá? Para dar a vida eterna a nós, a salvação, certo? Então, o que é que acontece? A vontade de Deus é que eu guarde o que Jesus nos entregou, que é o Evangelho, e que eu pregue o Evangelho, que eu viva o Evangelho, que eu trabalho o Evangelho, que eu propago o Evangelho, ide por todas as nações, pregar o Evangelho do reino de Deus. Então, essa é a vontade. Só que muitas vezes, né, o que é que acontece hoje? Eu, como pastor, que já venho analisando a situação da igreja há alguns anos, há uns 5 anos eu venho estudando, porque algumas pessoas perguntaram se eu sou teólogo. Não, eu não sou teólogo, eu sou pedagogo. Sou pastor e sou pedagogo, tá certo? Então nada contra teologia, mas também não fiquei estacionado, sem procurar pesquisar, saber de onde é que vem uma coisa, uma situação, uma crença, de onde é que vem um estilo, uma teologia, de onde foi que surgiu, quem criou, por que foi que criou. Então, nesse meio todo aí eu venho estudando já a situação da igreja
no berço, né, que foi Estados Unidos e a Inglaterra, e ver a situação de hoje e a situação aqui no Brasil. Então, quer dizer que é uma situação meio complicada. E a igreja hoje no Brasil, não todas, né, mas algumas aí estão seguindo uma tendência, uma moda global. Então, o céu ele não segue tendência, tá? O céu ele não segue tendência. Então, eu não vou, se eu seguir o evangelho e olhar para o céu, eu não vou ser enganado por tendências, por moda de pastores que querem seguir essas tendências, implantar em mim essas tendências, tá entendendo? Então, é esse aí que Deus mandou falar para essas pessoas aí que estão... Se eu for citar nomes aqui, vai dar problema. E o canal não é para isso, mas também não é para deixar o povo enganado. Tá bom? Eu não vou citar nome de igreja, de pastor, mas também não vou ficar aqui omisso e não deixar de ensinar como se livrar dessas pessoas aí, né? Esses falsos profetas. Falso profeta, que a Bíblia fala, né? Eu estou falando, a Bíblia fala dos cuidados, cautelai-vos dos falsos profetas. Pelos seus frutos vos conhecereis. Eles são vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, esses lobos, esses falsos pastores, falsos profetas, que querem se autopromover, muitos são milionários à custa do povo, certo? Seus salários são enormes e fabricam itens para vender e bababá e coisa e tal, e aí por aí vai. E tem muita gente se escandalizando com esse negócio aí. Então, para mim não se escandalizar, o que é que eu devo fazer? Pregar o evangelho. Não sair do evangelho, porque é a vontade de Deus, que é um mandamento de Deus, é os mandamentos de Deus. Jesus Cristo veio para a terra e diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Jesus falou isso. Entendeu? Jesus não veio desfazer o que estava feito, Jesus veio cumprir, dar sentido, explicar a lei como é que é. Então o evangelho é uma teologia de Deus para a lei, para mim, nós poder entender, e salvação para os gentios, para toda a terra. Tá certo? Então fica tranquilo e obedece o evangelho, não sai do evangelho. Pregações que saem do evangelho, pregações que o homem é o centro, pregações onde Jesus deixa de ser o centro, cuidado. Cuidado com o modismo dentro da igreja, a moda dentro da igreja, a tendência. Irmãos, pensem comigo, eu fico pensando Jesus chegando no céu, né, olhando para Deus, dizendo: Pai, lá embaixo está diferente, pai. Aqui no céu está muito sem graça aqui, todo mundo só de branco, né? O senhor com esse cabelo alvo aí que nem a neve aí, cabelão esvoaçante, barbazona grande, né? Esse seu altar aí, só com essa luz aí do seu rosto, vamos botar aqui vamos aqui dar uma melhorada aqui, vamos pintar o cabelo, vamos fazer um corte aí, vamos trocar essas vestes de linho fino, branca, como a neve, vamos botar um negócio colorido, porque a tendência é essa, a tendência agora é assim, o crente tem que ser assim. Jesus ele não foi influenciado por nada dessa terra para o céu. Muito pelo contrário, ele continuou mais céu do que terra, porque ele não era daqui. Então, se ele não era daqui, ele não levou nada daqui. Eu tenho que ser influenciado pelas coisas dos céus, pelos valores do reino de Deus, que rolam no céu. É a minha referência. Então o evangelho é a referência na terra da vontade de Deus para o homem. São as boas novas. Então eu não vou me desviar do evangelho. Quem quiser se desviar do evangelho, que se desvie do evangelho. Mas você, certo? É em nome do Senhor Jesus. Nós vamos viver o evangelho, praticar o evangelho. Aí nesse meio termo aí, eu vendo alguns comentários, que eu acompanho alguns canais, que mete o sarrafo nos crentes. Mete o sarrafo em Jesus. Aí eu comecei também a responder a alguns camaradas aí que estavam falando besteira, todos esses pastores e são manipuladores e tal, e começou aí eu
cliquei assim, calma, amigo. Não generaliza. Ainda tem homem de Deus nessa terra. Para ver se ele dava uma acordada, porque ele estava generalizando. Estava pegando pesado, chamando todo pastor de manipulador. Eu sou pastor e não sou manipulador. Então eu posso ter defeito, mas manipulador eu não sou. Tá certo? Então é na humildade. Então a gente tem que confrontar esse povo para ver se esse povo respeita a igreja do Senhor Jesus e respeita o Senhor Jesus. Tá certo? E o pastor que se desviou, perdeu o foco, que ele volte, né? Mas desfazer da igreja, desfazer de Jesus, dizer que todo pastor é manipulador, aí não dá. Então, quer dizer, e são pessoas ímpias, né, que não entendem, não conhecem a Deus, até conhecem a palavra, mas não tem vida em si a palavra. Um deles disse assim, conhecereis a verdade vos libertará, esses pastores não são libertos. E ele? A vida dele, né? Eu não vou falar aqui para não entrar em detalhes, é a vida dele. Ele conhece o versículo, mas esse versículo na vida dele não tem, que ele não é liberto, ele tem uns comportamentos estranhos, podendo se dizer, tá certo? Então, quer dizer, é um fariseu hipócrita, né? Então, quer dizer, que Deus quer que guarde o evangelho e a fé em Jesus Cristo, né? O trabalho, o andar de Jesus Cristo, eu tenho que ter fé em Jesus Cristo, guardar os mandamentos de Deus. É isso que Deus quer para nós, né? Que na revelação de Jesus, para João, Jesus passou isso aqui para João. Ó, João, meu Pai se agrada de quem guarda os mandamentos dele, a vontade dele. E isso também se agrada de quem tem fé em mim. Então, você não vai ser enganado se você viver o evangelho. Aí você não vai ser enganado por ninguém. Pode fazer sinal, maravilha, mas se não tiver o evangelho, tá fora. É falso, é demônio, é espírito maligno, é engano, é espírito de adivinhação, menos Deus, menos Jesus, menos Espírito Santo. Então os meninos ficam, pastor, a ovelha fica berrando, porque vê tanta coisa e fica sem saber o que fazer. Então eu, como pastor, tenho uma obrigação, né, pela essa bagagem que eu venho estudando nesses anos, né, que eu não fiquei ali alienado, esperando só fazer teologia, que eu não tenho nada contra. Um dia, se eu puder fazer, Deus permitiu, farei, mas no momento, a realidade é essa. Então, quer dizer, eu vejo aqui que Jesus morreu e trouxe as boas novas e pregava o evangelho para as pessoas. O que é o evangelho? O que é o evangelho? É o sermão da montanha ali, os 8 sermões em João, é o que Jesus fala sobre a vontade de Deus, os ensinamentos que Jesus traz, são as realidades que Jesus fala para os apóstolos. Então, isso é evangelho. Então, eu tenho que pregar e viver o evangelho. É a vontade de Deus, é a vontade de Jesus. Foi para isso que Jesus veio, tá certo? Pregar o evangelho, mostrar o reino de Deus. Aqui em Mateus, se eu acho aqui, anote aí, Mateus, oh meu Deus, a iluminação está um pouco ruim. Mateus 14, 24, 14. Em Mateus 24, 14 diz assim: então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas essas gentes. Então virá o fim. Quer dizer, o fim vai vir quando o evangelho for pregado. Então, é o evangelho que vai ser pregado, entendeu? Não é a pregação do pastor que vai chegar ao fim. Quando o pastor X, com a revelação X, pregar em tal canto, aí virá o fim. Não, é quando o evangelho chegar em todo canto, aí virá o fim. Então, você vê, é o evangelho. Jesus está falando do evangelho. É porque hoje, eu não tenho nada contra, é só uma observação. O evangelho é a revelação de Deus para o homem. O que é que o camarada faz? Pega o evangelho,
que já é uma revelação divina, tá certo? Aí quer revelar a revelação da revelação da revelação da palavra. Aí faz um engol do meio de campo todinho, que a ovelha não sabe mais o que é para viver. E nem vive o que está aqui já no Evangelho, aí o camarada ainda bota mais uma revelação para ser vivida e a pessoa fica naquela situação e não consegue viver. Porque eu tenho que viver o Evangelho, pronto. Essa revelação é o suficiente para mim. Algumas vezes a pessoa liga para mim, gabinete, né? Aí não dá para falar pessoalmente, eu ligo pro WhatsApp, aí, pastor, tá acontecendo isso, eu já orei a Deus e tal, não sei o que, não ouvi uma resposta. Eu disse, não, tá certo. Você não precisa de mais resposta, você só precisa obedecer o que está escrito. Entenda o que está escrito. O Evangelho está escrito para você obedecer, não é para você questionar. Tá certo? Mas parece que o Evangelho perdeu o atrativo. Aí as pessoas começam a criar coisas para entreter as ovelhas. E as ovelhas, a carne, a mente, gosta desse negócio. Aí o povo vão nesse negócio, aplaude, tal, não sei o quê. Tá entendendo? E o povo mete o sarrafo. Aí, meu irmão, aí, lá se vai. Eu não vou me estender muito nesse vídeo não, tá certo? Para não ficar muito longo. Mas esse é o segredo. Então, o Evangelho é o sinal do fim. Quando o Evangelho for pregado em todo canto, então virá o fim. Então, entenda bem, o Evangelho não é outra coisa. Não é quando a minha igreja alcançar tal canto. Não é quando a minha revelação for espalhada pela face da terra. Não, é quando o Evangelho. Então, eu venho para cá, esse canal foi feito para me pregar o Evangelho de Cristo para todo mundo, que é o Evangelho que liberta. Tá certo? Então, muita gente fica se perdendo por causa disso. Eu não tenho nem perigo. O camarada pode gritar, pode pular, pode estar com paletó, pode estar com um anel de teologia no dedo, mas se ele não pregar Jesus, se ele não pregar o Evangelho, se ele não pregar o Apocalipse, tá certo? Ali mostrando ali a vontade de Deus, que Deus se agrada dos mandamentos, que vive os mandamentos dele, inclusive a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Quer dizer que a minha opinião eu deixo de lado e pego a opinião de Deus para me viver. Então esse é o segredo. Aí eu não vou me perder, eu não vou me perturbar. Tá certo? Eu vou proteger a igreja, dizer as verdades, mas vou guardar o Evangelho. Então, tendências, o Evangelho não segue tendências, o Evangelho não segue moda. É mais ou menos assim hoje. Se você pega uma igreja e uma boate e bota as duas, não é todas não, amém? Você não consegue, se não te tirar o som, você não identifica o que é boate e o que é igreja. É mais ou menos assim. Se você botar o áudio, aí você vai saber o que é a boate e o que é a igreja. A igreja vai estar louvando. E a boate, som, pancadão e outras coisas a mais, depende do estilo. Mas te tira o áudio e bota a situação, isso é tendência do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, isso é tendência. Então a igreja não segue tendência, a igreja segue como Deus quer que seja seguido. Não é eu, é Deus. E Deus quer que eu siga o Evangelho. E o Evangelho é o seguinte: é te arrependei-vos, é chegar do reino dos céus. Ou seja, tem vergonha na cara, muda de vida, mostra fruto digno de arrependimento. Tá certo? É isso que é o Evangelho. Então, ele tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser anunciado, o Evangelho tem que ser espalhado por essa terra. Tá certo? Em Lucas 9:6, Jesus diz assim:
Então, partindo, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e curando por toda parte os enfermos. O que é que eles saíam pregando? O evangelho. O que Jesus falou, o que Jesus ensinava, que era chegar do reino de Deus, os sermões de Jesus, que era o evangelho, que era a explicação, que é a revelação de Deus, que é a teologia de Deus. Deus dando aqui o significado da sua vontade, da lei para o homem. Então, nos princípios, estaria pregando o evangelho. Pronto, a revelação do evangelho era suficiente no começo. Na igreja primitiva, pastor, igreja o quê, pastor? Primitiva. Igreja primitiva, e tem. Eu conheço pessoas que nunca ouviu falar nem na igreja primitiva. Por quê? A igreja primitiva foi esquecida. Meu Deus do céu, misericórdia. A gente tem que estar ligado com Deus mesmo para que a unção do Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, a gente possa abrir nossos ouvidos para o Evangelho, que é a vontade de Deus. Então, eles saíram percorrendo as aldeias pregando o Evangelho, não a revelação dele. Eu tive uma revelação e vou aqui pregar para vocês aqui. Não tinha isso, era o Evangelho. O Senhor Jesus, ele poderia muito bem, pelo conhecimento que ele tem e a sabedoria que ele tem desde o início da criação, chegar aqui na Terra e pregar, discorrer sobre assuntos e deixar todo mundo de boca aberta. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus se segurou e obedeceu ao Pai, ao mandamento do Pai. Meu filho, vá lá na terra e pregue o evangelho para esse povo aí, ó. Pregue assim, faça isso, você vai para a cruz, vai morrer, você vai ressuscitar e eu vou salvar o povo e pronto. E Jesus fez a caminhada. Jesus, que é Jesus, fez isso. Imagine eu e você. Então o problema hoje, você aí que tem essas dúvidas aí, pastor, tal, não sei o quê, por que o pastor está agindo assim, está modificando assim, por que assim e tal? É porque não está pregando o evangelho. Porque se pregar o evangelho, não dá erro. O joio falar. Aí, eu vou dar para vocês entenderem aqui como é que funciona. Teve aí uma... É porque eu não queria tocar no assunto, mas não tem como não falar, porque a gente tem que ser sincero. Eu estava acompanhando aí uma artista muito famosa aqui no Brasil, tá certo? Ela começou num podcast a falar. Aí a pessoa lá perguntou, para você, quem é Deus? Aí ela diz assim, meu Deus é negro, meu Deus é gay, meu Deus é bicha, meu Deus é gordo, meu Deus é homem, meu Deus é mulher. Eu não tenho nada contra ter um livre-arbítrio. E quem deu foi Deus. Então quem sou eu para ir contra o livre-arbítrio? Você faz da sua vida o que você quiser. Eu não tenho nada contra. Realmente não tenho nada contra. Até porque dentro da minha família, perto de mim, tem pessoas que têm escolhas e eu não critico. Mas quando chegam para mim, eu falo que está no Evangelho. Não é a minha opinião, não é meu conceito. É o conceito de Deus. Tá entendendo? Tudo bem. Então, eu tenho que entender isso aí. Então, olha como é que ela criou Deus na cabecinha dela. O Deus dela, como é que é. E na Bíblia, não é assim que Deus é. Na Bíblia, não é assim. É igual ao Êxodo 32. Moisés estava no monte, o povo chamou Arão. Arão, vamos fazer Deus aqui? Aí pensaram, como é que nós vamos representar Deus? Aí criaram na cabeça o bezerro. Aí representaram Deus em forma de bezerro. Influência do Egito. Então, e tem muitas pessoas criando Deus, vendo Deus segundo o seu entendimento.
E assim, é pastores, é ovelhas, então estão fazendo coisas segundo o seu entendimento, dizendo que é Deus e não tem nada a ver com Deus, porque está fora do Evangelho, então não é Deus. É carne, é demônio, é mundo, concupiscência, é vaidade, menos Deus. É para você ter ideia, eu fui abrir esse canal aqui, aí para mim abrir o canal, as pessoas, tinha pessoas, né? Os irmãos de José. Não, mas tem que ter iluminação, tem que ter estúdio, tem que ter não sei o quê. Meu irmão, se Deus quiser, Ele vai fazer. Eu é que não vou ficar aqui pedindo dinheiro a ninguém para fazer acontecer. Manipulando aí, como eles aí falam, né? Situação para conseguir. Amém, quem tem, glória a Deus, mas eu não tenho, então eu vou fazer com que tenho. Então eu vou pregar o Evangelho. A vontade de Deus está aqui. Vou pregar o Evangelho. Percorrer as aldeias pregando o Evangelho. Então eu vou pregar a vontade do Senhor Jesus para a tua vida, para que você possa crescer na graça e no conhecimento, tá certo? Em Marcos, se eu não estou enganado aqui, eu me lembrei de uma passagem, vou mostrar para vocês aqui, em Marcos, eu acho que é 1,16, pessoal. Eu acho que é Marcos 1,16. É isso mesmo. Marcos 1,16. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu farei que sejas pescadores de homens. E eles, deixando logo suas redes, o seguiram. Então, o que é que eu tenho que seguir? Está aqui o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho para vocês agora. Quem é que você tem que seguir? Quem é que você tem que imitar? Jesus. Imitar Jesus em quê? Na mentalidade, na motivação do coração, na obediência ao Pai, ter os interesses de Jesus, ter priorizar Deus na vida, nas nossas vidas, priorizar a vontade de Deus. Quando eu faço isso aí, pode vir de lá para cá o que vier. O mundo pode enfeitar, pastor pode enfeitar, entendeu? Mas eu não vou cair nessa, porque eu tenho um evangelho na veia. Louvado seja o nome de Deus. Eu tenho o evangelho gravado nas tábuas do meu coração. Opa, tá fora do evangelho, tá fora da vontade de Deus, isso aí é carne. É qualquer outra coisa, menos Deus. É simples assim, vocês estão entendendo? É simples assim, não tem mistério. Então, essa é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus. Me lembrei de outra passagem aqui, em Romanos, se eu não me engano. Em Romanos, depois de Atos. Anote aí, Romanos. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo falando. Falando do quê? Por que Paulo não estava pregando a Torá? Já que ele era fariseu, conhecia tudo. Por que Paulo não estava pregando os profetas? Não tenho nada contra. A gente tem que pregar mesmo, porque eles ensinam muito. Mas qual foi a conclusão de Paulo aqui? Que ele tem que pregar o quê? O Evangelho. E hoje tem pessoas se envergonhando do Evangelho, pregando fábula e invenção, entendeu? E as pessoas estão indo no embalo porque as ovelhinhas não têm culpa, né? As ovelhinhas são inocentes, aí pegam um lobo, né, neurótico, compulsivo, que não é tratado no defeito de caráter, que perdeu o foco. Aí Jesus está trabalhando na vida dele para ele voltar.
Aí começa a fazer outras coisas, começa a deixar o povo doido. Aí dando lenha para os outros, meteu o sarrafo em Jesus e na igreja, que é santa. Jesus morreu pela igreja. Mas só que passando para lembrar aqui a vocês que o culto é 24 horas. A igreja, 4 paredes, é só 2 horas. É um momento do culto. Depois que termina isso aí que eu saio, eu continuo no culto. Tá, eu já estou de olho aberto, já estou num culto aqui. Isso aqui é um culto. Eu estou cultuando a Deus. Tá certo? Então, Paulo, ele viu que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, como eu já falei, para que veio o evangelho? Para a salvação, para levar o homem para o céu, para reconciliar o homem com Deus. Reconciliação, salvação. Então, é isso, arrependimento. Mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de atitude. Não é entretenimento. Então é isso, pessoal. Então vocês fiquem tranquilos, tá entendendo? Foca no evangelho, lê o evangelho, para que possa te libertar, tá certo? Eu não vou fazer esse vídeo ficar muito extenso, estamos aqui com mais de meia hora de vídeo. Então é simples assim. Foca no evangelho, vive o evangelho, prega o evangelho, porque a vontade de Deus não é minha, do pastor Marlon, não é minha. É a vontade de Deus. Tá certo? Então, é igual o João Batista aqui, né? Que ele cresça e eu diminua. O que é que ele quer dizer com isso? Que a vontade dele prevaleça e a minha não. Os meus achômetros, as minhas criatividades. E não... Porque nós vamos levar nada da terra para o céu. O que é da terra vai ficar na terra. Céu é céu. Terra é terra. Então, é simples assim. Espero que você tenha entendido. Eu tenha sido claro. Qualquer coisa a mais você pode mandar uma mensagem neste vídeo perguntando, eu vou dar uma lida e posso mandar para você respondendo algumas passagens a mais sobre a questão da vontade de Deus para o homem. Então é isso. Eu vou obedecer o evangelho, eu vou pregar o evangelho, eu vou focar no evangelho, tá certo? Nos sermões de Jesus, e vou viver cheio do Espírito Santo de Deus, e vou viver o evangelho, que é a vontade de Deus, e eu vou estar tranquilo com Deus, tranquilo com Jesus. Vou ser plenitude do Espírito Santo, vai ter unção, avivamento, vou morar no céu, oh, glória a Deus e aleluia. Tá entendendo? E vitória. Então não se envergonhe do evangelho não, tá bom? Não se envergonhe do evangelho. Então vamos orar. Amado Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te rendo graças e te agradeço por este momento. Abençoa essas vidas que estão ouvindo essa palavra e que eles possam ser libertos pelo poder do evangelho, que é a tua vontade. Porque como está escrito aqui, é poder de Cristo para libertar o homem do pecado, dos cárceres emocionais, né? Para que a gente possa ter uma vida nesta terra segura, sem ser enganado ou doutrina A, doutrina B. Não. Existe o evangelho, que é a vontade de Deus nesta terra. Então, que eles possam ter entendido e que o Senhor possa se revelar cada vez mais para eles e eles possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu te abençoo. Toda trama do diabo seja repreendida, que tu possa crescer na graça e no conhecimento, ter unção, entendimento de Deus, que tu possa alcançar a vitória, a transformação na tua vida, para todos sempre. Quem crê diz amém? Amém. A paz do Senhor, né? Eu vou postar esse vídeo agora, eu acho que então deve ser umas 4h30 da manhã. Então eu vou fazer uma chamada nesse vídeo para você ficar atento na explicação. Então assista, entenda que é essa simplicidade aqui, irmão. É essa simplicidade aqui. Não tem mais nada do que isso aqui. É na simplicidade do evangelho, sim. Tá bom? Então a paz do Senhor, fique com Deus. Amém. Graças a Deus.